Até que em um determinado momento, fomos para outras questões, né? E os dois Carlos falaram assim para mim: Alessandro, você já ouviu falar na patrística, nos escritos patrísticos? Que isso? Que é patrística? Então, vou te mandar aqui eu li aqui, por exemplo, as 7 cartas de Santo Inácio de Antioquia. Já estavam traduzidas lá em 98, no Agnus Dei, no site do Carlos Nogueira. Né? E ali foi meu primeiro contato com a patrística, e eu comecei a ver... Primeiro eu achei sensacional. Poxa, então houve uma época... Porque assim, os protestantes não se ligam muito nisso, né? Pelo menos naquela época. Tá? Estamos falando aí, pessoal, de 24 anos atrás. Tá? Estamos falando dessa época. Então, ninguém ouvia falar em escrito patrístico. Ninguém ouvia falar nisso. Ninguém sabia o que era patrística. Ninguém sabia que durante esses 2000 anos em que o cristianismo existia, todos os séculos, todos os tempos, os cristãos primitivos deixaram testemunhos da sua fé. Isso era uma... Quer dizer, quando eu tive noção disso, falei, isso é sensacional, que coisa tremenda, né? Porque, por exemplo, quando você quer estudar o que pensavam os gregos, o que pensavam os astecas, você tem que ir recorrer aos documentos históricos. Né? Você precisa recorrer ao que aquela civilização deixou. Então, nós tínhamos 2000 anos de história que ninguém sabia, pelo menos eu não sabia, nunca me ensinaram. Né? Naquela época ali, eu estava com os meus 23, 24 anos de idade. Você nunca tinha ouvido falar? Eu já tinha 20 anos de vivência protestante, nunca tinha ouvido falar de escritos patrísticos. E talvez quem está nos assistindo não saiba, né, o que é patrística, mas numa definição simples, né, a gente está falando da produção teológica de teólogos, né, de padres, né, por isso que é patrística, de padres, lógico, tem os padres depois de Nicéia, do Concílio de Nicéia, mas os padres pré-nicenos foram padres lá do século II, III, padres, alguns deles que foram discípulos dos apóstolos, outros que foram discípulos dos apóstolos, numa época em que eles ainda não tinham o cânon da Bíblia definido, eles ainda não tinham o Novo Testamento com os 27 livros certinho à disposição deles. Exatamente. O que eles tinham era cópias que iam de um lado para o outro, uma igreja particular enviava para outra, e esses padres produziram teologia, e quando a gente vai ler o que esses padres escreveram, eles são absurdamente católicos, né, Alessandro? Absurdamente católicos. Quando eu li a primeira carta de São Clemente aos Coríntios, aquilo me chocou profundamente. Nós estamos falando, pessoal, Clemente é citado na Bíblia, tá? O nome dele aparece na Bíblia. Ele foi discípulo de Pedro e Paulo. Tá? Então, nós estamos, como o Eduardo disse aí, como o professor Eduardo disse, nós estamos falando de alguém que foi discípulo dos apóstolos. Tá? Ele aprendeu, ele recebeu toda a doutrina, todo o depósito da fé da boca de Pedro e de Paulo. Ele não leu Bíblia, não, tá? Só isso. É isso aí. Eu quero que vocês entendam isso. Né? Então, foi um sujeito que recebeu a doutrina da boca dessas grandes duas colunas da igreja. Só isso. Então, ainda no primeiro século, né, a carta clementina datada por volta do ano 90, portanto, São João ainda era vivo, perfeito? Né? Ele intervém numa comunidade, ele era bispo de Roma, então, teoricamente, não tinha nada que se meter em Coríntios, mas ele intervém com autoridade. Sim. E é respeitado. Então, nós temos aí o primeiro, né, uma das primeiras provas do primado de Pedro. Sim. Né? É uma coisa sensacional. E quando ele vai falando
aos Coríntios. Porque o que os Coríntios estavam fazendo? Por que ele escreve a carta? Porque a turma estava depondo os seus bispos, os bispos que Pedro deixou lá, que Paulo deixou, né, os presbíteros. E ele vai dizer, calma aí, turma, não é assim não. Uhum. A igreja nasce de cima para baixo, não é de baixo para cima. Né? Então Deus, aí ele fala, é belíssimo, ele vai falar da sucessão apostólica, Uhum. né, que Deus chamou os apóstolos, que os apóstolos instituíram os seus sucessores no episcopado. Então eles não tinham aquela autoridade de tirá-los, né, do seu episcopado. A carta de Clemente aos Coríntios, uma coisa que me pega, você já mencionou, eu só quero reforçar. Sim. Clemente era bispo de Roma. Corinto, a igreja de Corinto está aprontando, de novo. De novo. De novo. São João está vivo, mas quem intervém é Clemente. É incrível isso, cara. É incrível. É incrível, né? Então, e ele vai falar da sucessão apostólica, ele vai dizer, vai citar Isaías, o profeta Isaías, né? Como Isaías previu, né, um novo povo de Deus, os novos eleitos de Deus. É uma carta sensacional. E aquilo me chocou, como protestante. Poxa, um cara que sentou na sala de aula, né, de Pedro, de Paulo, falando essas coisas, meu Deus, o que é isso? E aquilo vai sacudindo a gente, vai balançando, né? Mas você não quer dar o braço a torcer. Você não quer. Não fazer, calma aí, vamos com calma aqui. Aí depois eu tive contato com Inácio de Antioquia, que também foi discípulo desses dois apóstolos. Uhum. Né? Algumas literaturas dizem que ele foi discípulo de São João, mas o fato é que ele aprendeu também dos apóstolos, né? Sim, foi sucessor de Pedro em Antioquia. Foi sucessor de Pedro em Antioquia, quer dizer, não leu Bíblia, não leu nada, aprendeu deles, né? Escreveu 7 cartas sensacionais, e a carta que ele escreve à igreja de Roma é um negócio impressionante. Uhum. É impressionante o que ele fala sobre Roma. A veneração, o tratamento diferenciado que ele dá à igreja de Roma é uma coisa impressionante. Então, eu comecei a ver ali, poxa, esses caras, eles têm alguma consideração aqui, eles veem Pedro diferente, né?